O Trump foi obrigado a retomar seu furor belicista contra a Venezuela por duas razões. A primeira delas são aquelas bases desavindas do Partido Republicano, que não sabem exatamente o que querem, se querem paz ou se querem guerra. E a segunda, e eu diria a principal, é o fato de a Europa, com aquele prêmio Nobel dado a Maria Corina Machado, uma belicista declarada, né, rompendo a tradição ali daquele prêmio, que sempre contemplou pessoas menos amantes da guerra, digamos assim. Ora, o prêmio Nobel sempre foi e continuará sendo, não é, o suprassumo do poder da Europa, tanto militar, quanto financeiro, quanto político. E ali estava dizendo que queria o fígado do Maduro. O Trump, que também sofreu um bypass, porque ele queria o prêmio Nobel para ele não passou recibo. Ele entendeu o recado da Europa e diz que agora autoriza a CIA a fazer operações encobertas e secretas e letais na Venezuela. Ora, isso é dizer o óbvio, porque há quanto tempo a CIA trabalha ali na Venezuela? Desde praticamente o golpe contra o Chávez em 2002. Ou alguém tem dúvida disso? No entanto, as manchetes dos jornais se fazem de desentendidas. Veja aqui, por exemplo, essa manchete da Folha. Governo Trump dá carta branca à CIA para agir pela queda de Nicolás Maduro. Operações letais, bombardeios contra o país e plano para capturar ditador venezuelano estariam sendo considerados. Mas o fato é que essa nova ameaça não amedrontou Maduro, que voltou a denunciar, a Casa Branca, acusando-a de armar golpes de Estado dados pela CIA. O Maduro também cuidou de trabalhar sua retaguarda, ordenando exercícios militares em favelas venezuelanas após ataque norte-americano. Um ataque, digamos, só por enquanto verbais, porque ainda não sofreu nenhum tipo de ação direta, inclusive daqueles bombardeiros, os B-52, que hoje cercaram ali a costa venezuelana, mas se mantiveram a 50 milhas. E isso acabou facilitando o Maduro dar um drible ali naqueles bombardeiros. Porque no momento em que aqueles bombardeiros se aproximavam do aeroporto de Maiquetía, tinham um voo lá dos Estados Unidos com repatriados da Venezuela enviados pelo Trump. E aí o Maduro falou, disse, não, nós estamos sendo bombardeados por vocês. E mandou que esse avião fosse lá para Porto Rico, criando um problema ali para o Trump, porque são 250 a 300 deportados pelo regime de Trump. Mas vamos à palavra dos especialistas. Aqui nós temos o Leonardo Trevisan, conhecido analista e cientista político, que examina esses últimos, digamos, arreganhos do Trump. Quando a gente olha para esse quadro, são várias frentes. A frente mais perigosa é aquilo que a Daniela falou, uma intervenção militar hoje na América Latina seria bastante ruim, né? Para tudo, para todos os pontos, sob todos os pontos de vista. Uma intervenção militar deixaria a América Latina, devolveria a América Latina há mais de 50 anos atrás, né? Isso não é conveniente a ninguém.
Eu ousaria dizer que nem mesmo a diplomacia argentina ela não abriria a boca, mas nem mesmo a diplomacia argentina concorda, que ninguém sabe onde para um clima como esse, né? Um bombardeio como esse. Quais seriam os próximos passos? A romper a linha vermelha é bem custoso. Eu acho que isso nós temos que pensar bastante bem. O Leonardo Trevisan, ele respondia a perguntas dos jornalistas do UOL, o Leonardo Sakamoto e também a Daniela Lima. Agora veja aqui o que é que diz o Leonardo Sakamoto. Verdade ou não, uma intervenção. Quando digo verdade, não é nem intervenção da CIA, porque cá entre nós, e bem cá entre nós mesmos, a CIA está agindo na Venezuela há um bom tempo já. Né? Isso aqui não é novidade. A novidade é que isso se torne público, na verdade. Né? Vamos ser sinceros, a CIA, já há um tempão a CIA está agindo. A questão é que quando isso se torna público, quando isso é vazado, né, significa que está se escalando essa história para uma hora. Queremos que todo mundo saiba. Ou por um efeito do suasório do outro lado, ou mesmo para, como o senhor bem colocou, para animar o público interno. O problema é que a escalada disso é imprevisível. Já esse outro especialista, o Lorival Santana, da CNN Brasil, ele diz que esse anúncio feito pelo Trump pode ser contraproducente. Operações da CIA e de todos os serviços secretos são, por definição, secretas. Quando um presidente anuncia que o seu serviço secreto está executando uma operação, ela já perde muito o seu caráter profissional, o seu caráter técnico. Então, ela passa a ter um caráter informacional, em outras palavras, uma propaganda política, né? Porque prejudica a operação. Né? Agora, os serviços de contra-inteligência venezuelanos estão vasculhando, né, cada centímetro de Caracas e de outros lugares da Venezuela. E no caso de uma ditadura como a venezuelana, ela aproveita uma declaração como essa para perseguir os opositores. O regime já afirma que a Maria Corina Machado e os seus principais auxiliares são contratados pela CIA, estão a serviço dos Estados Unidos. Agora eles têm mais um argumento para... Finalmente, o professor Leonardo Trevisan diverte para a perspicácia, inclusive política, do Maduro. A ameaça de uma invasão, hoje, por exemplo, eu também fui olhar os dados, né? Ele está mobilizando a principal favela de Caracas, Petare, para se agregar em tropas. Ele não tem nem fuzil suficiente para dar para tanta gente, né? E nem tem preparo militar, não importa, tem um sentido político, tem um sentido de ameaça. Maduro é hábil em fazer isso, né? Então, quando nós olhamos para isso, talvez isso tenha uma desculpa importante que você tocou, né? O quanto isso ajuda Maduro, ao contrário do que a gente imagina, que o ameaça.